Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça-feira, dia 29 de julho. Hoje temos várias informações sobre saúde. Primeiro nós vamos falar sobre o aumento dos casos de hepatite aqui em Goiás. E também tem informações a respeito da relação entre as emoções e a alimentação. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo na TV UFG, ou então que nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia e me descrevo como uma mulher cis, que tem pele clara, meus cabelos são escuros, longos e lisos e os meus olhos são castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras no estúdio. Se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, entre nós dois. Nessa tela agora aparece o nome do Conexões. E daqui a pouco é aqui que você confere o nosso link ao vivo e também as nossas matérias de hoje. Mas para começar, a gente vai para aquele giro rápido com informações nacionais e internacionais. Faltando apenas 4 dias para a entrada em vigor da tarifa de 50% para produtos brasileiros nos Estados Unidos, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil está conversando com reservas com o governo estadunidense. Ele reafirmou que o plano de contingências, caso essa medida comece a valer a partir do dia 1º, que esse plano está em elaboração. Mas ele disse que o foco nessa semana são as negociações comerciais. O vice-presidente não deu detalhes sobre as conversas com os Estados Unidos, nem sobre o plano de contingência que está sendo elaborado para ajudar setores afetados pela possível taxação. E na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que esse plano de socorro seria levado ao presidente Lula ainda nessa semana para avaliação dele. E entre as medidas que estão sendo estudadas estão linhas de crédito para os setores exportadores que podem aí perder comercialmente com essa sobretaxação que está sendo proposta, que na verdade está sendo colocada pelos Estados Unidos, como uma retaliação aí ao Brasil por causa de questões políticas do nosso país, uma chantagem feita pelos Estados Unidos para que a gente mude questões jurídicas do país, principalmente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Se isso não acontecer, essas medidas podem começar a valer a partir dessa sexta-feira. Foi uma notícia boa, o Brasil não está mais no mapa da fome, segundo o anúncio feito ontem pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Isso significa que a insegurança alimentar grave e a subnutrição foram reduzidas para menos de 2,5% da população. E essa conquista foi alcançada em apenas 2 anos, já que em 2022 foi um período considerado crítico para a fome no Brasil. E sair do mapa da fome era o objetivo do primeiro mandato do presidente Lula, Era um dos primeiros objetivos dele ao começar o governo em janeiro de 23. Mas a meta era fazer isso só no fim do ano que vem. Então a gente conseguiu sair do mapa da fome antes do esperado. E essa é a segunda vez que o governo Lula retira o país dessa condição. A primeira foi em 2014. No entanto, a partir de 2018, houve um desmonte de políticas sociais no Brasil e isso acabou levando ao retrocesso nessa área e fez com que o Brasil retornasse ao mapa da fome nos anos de 2018, 2019 e 2020. Bom, e o Brasil registrou 472 mil afastamentos do trabalho no ano passado por causa de ansiedade e depressão, de acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Previdência Social. Esse é o maior número em 10 anos e representa um aumento de 68% em relação a 2023.
De acordo com especialistas, o crescimento é reflexo do mercado de trabalho, das condições do mercado de trabalho nesse momento, além também de mostrar algumas cicatrizes que foram deixadas pela pandemia. Saúde ainda é o nosso tema, viu? Isso porque a gente te conta agora que até 2023 a febre oropouche era uma doença quase exclusiva dos estados da região amazônica. Mas nesse ano, o Espírito Santo, que fica a quase 3.000 quilômetros de distância, se tornou recordista de casos e já registrou mais de 6.000 notificações da febre. Apenas nesse ano, infecções por oropouche já foram confirmadas em 18 estados e no Distrito Federal, somando quase 12.000 casos. 5 pessoas morreram pela doença, 4 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo. Há 2 mortes ainda sendo investigadas. E a expectativa é que a soma de casos desse ano seja superior à quantia que foi registrada no ano passado. O número de mortes já é superior em 2025. Você que nunca ouviu falar da doença, a febre oropouche é causada por um vírus, transmitido pelo mosquito, conhecido como maruim ou mosquito pólvora. E essa febre causa sintomas semelhantes ao de outras doenças que são transmitidas por mosquitos, como a dengue e a chikungunya, por exemplo. E entre os principais sintomas estão febre, dor de cabeça, dor nos músculos e articulações. Bom, falei que hoje a gente tinha muita informação sobre saúde, né? E a gente continua nesse mesmo tema. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás alerta para um aumento nos casos de hepatite. Nos primeiros 6 meses desse ano, o estado registrou quase 400 casos. E a repórter Janaína de Oliveira está acompanhando essa situação e chega ao vivo para conversar com a gente sobre o assunto. Ela já está aqui na nossa tela virtual para conversar com a gente. Boa tarde, Jana. Conta mais para a gente então sobre esse aumento de casos e queria que você me contasse também, já existe alguma morte confirmada por hepatite aqui no estado? Boa tarde, Diego, Camila, existe sim. Olha, desde o início do ano até a metade deste mês de julho, foram 15 mortes confirmadas aqui no estado de Goiás, causadas pela hepatite. A recomendação dos especialistas em saúde é que a população busque atendimento médico assim que existir qualquer suspeita sobre os sintomas. Bom, pensando no nosso público cego de baixa visão, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, à altura dos ombros, e atrás de mim está um pouco das árvores que ficam no Parque Lago das Rosas, no setor oeste, aqui na capital. Voltando, as hepatites virais do tipo agudo são as mais comuns e mais fáceis de identificar. Alguns dos sintomas são dor no fígado, olhos amarelados e vômitos. Por outro lado, no caso de hepatite crônica, os sintomas são silenciosos e só serão descobertos quando a pessoa já estiver com cirrose ou câncer no fígado, por exemplo. Por isso, as vacinas são a forma mais adequada de prevenção. Elas protegem contra as hepatites A e B. Além disso, existe a possibilidade de realizar testes rápidos para agilizar aí esse diagnóstico. Por fim, vale citar que o Brasil tem como meta eliminar as hepatites virais até o ano de 2030 e fornece tratamento gratuito pelo SUS. E uma informação muito importante é a forma de transmissão, por exemplo, a hepatite A, ela tem uma transmissão ali relacionada à contaminação do vírus em água, alimentos, está diretamente relacionado à falta de higiene, falta de saneamento básico. Já a hepatite B é transmitida por relação sexual e a hepatite C tem a transmissão relacionada a agulhas, seringas e qualquer outro tipo de instrumento que tem contato direto com o nosso sangue. Volto com vocês no estúdio. Então, Jana, só para a gente destacar aí a importância da vacinação, né? Vacinação para hepatite A e hepatite B e tratamento para hepatite, tudo no SUS, né? Então, você pode se vacinar para se proteger, caso seja contaminado, pode procurar o SUS para se tratar e não transmitir a doença, né? Caso seja um vírus transmitido sexualmente, e também para se curar logo. Exatamente, e é muito importante destacar a importância de manter o cartão de vacinas atualizado. Muitas pessoas deixam de se preocupar com isso depois que se tornam adultas, porque tem sido uma preocupação mais relacionada às famílias, mas é muito importante que
alguns tipos de vacina, existe um tempo para você vacinar novamente de 10 anos, 20 anos, então é muito importante manter esse cartão atualizado, inclusive já existe a possibilidade de verificar pelo aplicativo do governo federal sobre essas vacinas, principalmente para crianças, mas também já dá para dar uma olhada ali para ver o que precisa ser feito. Muito obrigada, Janaína, bom trabalho. Para a gente, até mais. E a gente finalizou falando de vacina. No próximo bloco, a nossa entrevista também vai falar sobre isso. A gente te conta alguns mitos e verdades sobre a vacinação. E, claro, vai te esclarecer sobre a importância e a segurança desse método, né, para evitar a contaminação por doenças, para zerar a transmissão de doenças no nosso país. Então, fique ligado. Se você tem dúvidas, né, sobre se eu posso ou não tomar tal vacina, se vacinas causam algum tipo de problema, fica com a gente porque a gente vai sanar todas essas dúvidas. Estamos de volta com Conexões dessa terça-feira e, como eu te prometi, agora a gente fala sobre vacinação. A humanidade conta há mais de 200 anos com essa aliada fundamental na preservação e na erradicação de doenças. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as vacinas evitam a cada ano entre 2 e 3 milhões de mortes. Mas apesar disso, né, e das evidências científicas a respeito da segurança da imunização, tem crescido um movimento chamado de antivacina, que questiona a eficácia, que questiona a segurança dos imunizantes e divulga muita desinformação. Para te ajudar a saber o que é verdade e o que é mito em relação à imunização, nós vamos conversar agora com a Isabela Balalé, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações e já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, muito obrigada pela sua presença, doutora. Peço que antes da gente começar, a senhora rapidamente se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, Camila, olá, Diego e todos. Então, eu sou loira, uso óculos, sou branca, estou de batom vermelho e camisa azul. Bom, para a gente começar, doutora, acho que uma das principais coisas que se fala contra a vacina, muitas vezes, essa desinformação que se coloca, é a respeito de vacinas que causam problemas de saúde. Tem muita gente que fala sobre, por exemplo, autismo causado por vacinação, tem muita gente que fala sobre possíveis problemas de saúde causados pela vacina de Covid-19. O que a senhora pode dizer sobre isso? Essas coisas são mito ou elas têm fundo de verdade? Elas são todas mitos, né? Infelizmente, nem sempre a gente consegue provar que é mito, porque isso é tão bem orquestrado que muitas vezes você tem artigos, entre aspas, científicos, publicados em revista, mostrando que a vacina faz mal, e acontece uma coisa que é chamada retratação, que é quando, depois de publicado, a revista vê que aquilo era falso e tira esse artigo do ar. Só que fica valendo para as pessoas aquilo que elas viram quando os antivacinistas disseminaram, né? Principalmente no WhatsApp e nas mídias sociais. E aí fica difícil combater a mentira com a verdade. Isso que aconteceu, inclusive, com vacinas relacionadas ao autismo, né? Existia um estudo que depois foi retratado, né? O autor se retratou, tirou esse estudo do ar, que supostamente comprovaria essa relação. Hoje, não existe essa comprovação científica, mas muita gente acredita. A senhora pode dizer que existem estudos científicos embasados, já comprovados, né, aí vistos pela comunidade científica como seguros, que comprovam que as crianças podem tomar as vacinas, que os pais podem levar essas crianças, que as vacinas são seguras, para a gente tentar, né, reverter tudo que a gente tem visto nos últimos anos, de muitos pais que não querem vacinar as crianças, falam que são substâncias desconhecidas, né, substâncias que podem ser nocivas para as crianças. Foi ótimo você trazer esse exemplo, né, que é um exemplo de artigo retratado. Isso é, o Dr. Wakefield, que é um médico, um ex-médico, porque ele perdeu o seu direito de exercer a medicina, inglês, ele publicou um estudo muito porcaria, com 5 pessoas,
mostrando que a vacina do sarampo, a tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, causava autismo. Bom, anos depois, foi feita uma auditoria desse estudo, inclusive as famílias que estavam ali citadas, né, as crianças que teriam tido autismo depois da vacina, foram visitadas, e as famílias disseram que negaram aquilo. Os seus filhos já tinham o autismo antes de tomar a vacina. Então, uma coisa completamente criada. Camila diria que quando você dá uma ferramenta do mal para um médico, né? Uma pessoa, e não só o médico, tantas outras, mas aqui, quer dizer, um médico que quer fazer o mal, que tem algum interesse por trás disso, porque o Wakefield, por exemplo, ele ganhou uma fortuna com essa história, não é muito dinheiro, que nenhum médico vai ganhar ali trabalhando no seu dia a dia corretamente, mas não tem problema, a gente vai continuar assim. Então, assim, isso é muito difícil está cada vez mais difícil de controlar. O único jeito é nós, médicos do bem, termos mais vozes, né, para levar a informação correta para as pessoas, porque nenhuma vacina causa autismo. E agora, depois dessa história do Wakefield, toda vacina causa autismo. Eu digo, não é possível. Qualquer vacina causa autismo. Ficou uma coisa bastante marcante e que ainda impacta para as pessoas, principalmente no momento que a gente está vivendo no planeta, né, globalmente, de guerras, de políticas, de confusões. A população deixa de confiar, e aí ela passa a ter medo. E acredita naquele que parece que está muito preocupado com o filho, né, do filho morrer. Enquanto nós, que estamos preocupados do filho não morrer de uma doença, ele vai lá e diz, olha, talvez seja melhor não. Você acha que vale a pena? É difícil ele morrer da doença, mas ele pode morrer da vacina. É uma mentira muito empática, concorda, Camila? Claro. E, doutora, falando ainda das desinformações, que eu acho que é o principal veículo usado pelo movimento anti-vacina, né? Muita gente tem medo de tomar uma vacina porque acha que vai desenvolver aquela doença depois. Por exemplo, tem muita gente que toma vacina da gripe e fala, fiquei gripado por causa da vacina. Isso é possível, doutor? É possível mesmo que essas pessoas fiquem gripadas ou elas podem ter se contaminado antes? Ou pode ser uma reação adversa que é possível, né, ter por causa de uma vacinação? Esse foi o primeiro medo registrado na história das vacinas, quando o Jenner inventou a vacina da varíola, que salvou mais de 3 milhões de pessoas que morriam da varíola. A reação inicial foi, eu não vou tomar isso porque eu tenho medo de pegar a doença. Bom, os séculos passaram, a gente hoje tem a vacinação como uma das estratégias mais seguras na medicina. É muito mais fácil um medicamento sair parar de ser comercializado por um evento inesperado do que uma vacina. Quem é que já viu vacina ser retirada do mercado? Com certeza já viram vários medicamentos. Mas é uma coisa que parece estranha para as pessoas. Nenhuma vacina causa doença. Vacinas atenuadas, que são vacinas com vírus muito fraco, podem causar a doença em pessoas que estão com seu sistema imunológico doente, pessoas que vivem com HIV, pessoas que estão com câncer, entre tantas outras. Para essas pessoas, a ciência contraindica as vacinas atenuadas. Em pessoas saudáveis, que têm o seu sistema imune forte, e vão ter cuidado, né? Eu tenho uma baixa imunidade. Não, estamos falando de imunodepressão mesmo. Essas pessoas não vão adoecer. O máximo que pode acontecer, e é raro, eu vi pouquíssimos casos nos meus mais de 30 anos de médica, de pediatra e trabalhando com vacinas, é você tomar a vacina da catapora e aí você apresentar, sei lá, 5 bolinhas no corpo, que é uma atenuação, é o vírus atenuado que está levando isso,
não é contagioso, também não é perigoso, simplesmente vai sumir. Bom, doutora, então, para a gente finalizar, é importante que a senhora faça para a gente uma orientação, né, para o nosso público, na verdade, da importância da vacinação, da segurança da vacinação, para que a gente possa ter números cada vez mais altos, né, que a gente não tenha aí esse risco de volta de doenças, como aconteceu com o sarampo, né, recentemente, que era erradicado aqui no Brasil e voltou a reincidir no nosso país por causa da falta de vacinação. Só que a senhora deixasse aí o seu testemunho como médica, né, como uma pessoa que trabalha nessa área. É importante se vacinar e é seguro se vacinar, né? Vacinar é essencial. Vacinar salvam vidas. E se você tem alguma dúvida, conversa com o seu avô, com a sua avó, com a sua mãe, dependendo da idade. Pessoas que viveram a época que eu vivi no início da minha pediatria. Eu perdi muitas crianças para o sarampo. Eu perdi muitas crianças para difteria, para coqueluche, para pneumonia e tantas outras que eu posso citar aqui. Eu estou agora trabalhando aqui num tema que é erradicar as meningites até 2030. É uma meta da Organização Mundial da Saúde. Isso vai salvar 220 mil pessoas no planeta. Vacinar é seguro e essencial. Muito obrigada, doutora. A gente conversou com a Isabela Balalé, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigada pelas suas orientações, doutora. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde para todos. Bom, e a gente continua falando sobre saúde. O momento das refeições pode ser cercado de sofrimento, né? E até levar ao medo de comer, se a pessoa tiver algum distúrbio alimentar, né? Tiver alguma questão relacionada ao peso também. A gente sabe que a nossa sociedade é muito voltada para isso, né? E que às vezes um ato prazeroso e necessário para a nossa vida pode se tornar um momento de terror, né? Mas esse momento também pode estar ligado a boas lembranças, né? Como as confraternizações com familiares e amigos, momentos divertidos, né? Saborosos. E é sobre essa relação entre a alimentação e as nossas emoções que trata a matéria que a gente vai conferir agora, que foi produzida pela TV Unicamp, nossa parceira na Rede Nacional de Comunicação Pública. Rodou. Hoje vivemos o acesso ampliado aos produtos industrializados e calóricos de um lado e a pressão social pelo corpo magro e perfeito do outro. Essa relação gera emoções conflitantes no ato de comer. E como saber se estamos criando uma relação negativa com o alimento e estimulando o medo de comer? Os sentimentos em torno do ato de comer podem gerar boas sensações ou então exageros, restrições e, em último caso, os transtornos alimentares. A gente, por exemplo, carrega sentimentos e lembranças e memórias por meio de alimentos que nos lembrem de pessoas queridas, de momentos agradáveis, de momentos desagradáveis até, por que não, né? Mas carrega essa função de afeto. Na balança da alimentação, as emoções determinam o equilíbrio. Uma restrição flexível promove uma sensação maior de bem-estar, de felicidade em relação à alimentação, de uma relação mais leve, mais saudável. Outra fonte com eficácia comprovada para lidar com as emoções é a atividade física, mas assim como na alimentação, é preciso ter equilíbrio. Quando eu engajo em exercícios físicos, eu tenho diversas sinalizações neurobiológicas que me provocam prazer. E isso, claro, né, numa construção psicológica aí desse modelo, me ajuda também a não centralizar no alimento com alimentação restrita e com excesso de prática de atividade física, por exemplo, não é necessariamente, né, sinônimo de saúde. A gente vendo um monte de prato, um monte de gente se alimentando, deu fome, ainda mais que está na hora do almoço, né? E por isso mesmo a gente já está finalizando o nosso programa para que eu e o professor Diego, toda a equipe, né, a gente possa fazer o nosso almoço. Antes de ir embora, só uma última coisa. Manda sua mensagem para a gente. O nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela para você contribuir conosco. O número é 629-9181-1406. Além disso, você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais. É só procurar por @TVUFG.
Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã tem mais Conexões, ao meio-dia. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.